Olá, muito boa noite. Diferenciada audiência. Hoje eu mudei o superlativo, tá vendo? Mas continuo falando coisas maravilhosas a respeito dessa audiência, razão de ser do nosso programa. Então, nós estamos aqui hoje. Vocês viram que no começo do ano houve umas mudanças nos participantes e hoje mais uma vez. Mas está tudo bem. Semana que vem tudo se regulariza. Um com Covid, outro com probleminha. Mas nós estamos prazerosamente recebendo um grande reforço hoje. Uma voz inconfundível da Discovery Channel. Esse menino adotou Ribeirão, ele é Ribeirão Pretano, fica aqui, faz tudo da casa dele, é um show. É o nosso querido Rodrigo Leone. Boa noite, Rodrigo Leone, que bom tê-lo entre nós. Boa noite, professor. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. E eu fico muito lisonjeado pelo menino, né? Sim, essa é uma forma também bastante educada, né, e motivadora de falar para as pessoas, né? Sim, sim. O Rodrigo é jornalista, é locutor, atualmente ele é produtor de audioséries e de um documentário, olha só, em fase final de roteiro, sobre o fascismo digital e células nazistas nas redes sociais. Ele é um craque desse troço, né? Então está nos emprestando toda a sua experiência e sua sabedoria. Ah, sim, sensacional. Parabéns pela iniciativa do documentário. Obrigado. Nós estamos também com uma psicanalista, essa é firme, viu? Essa aí, mineira, né? Então já fez o programa Doente, a doutora Eliana Pata. Tudo bem, Eliana? Que bom tê-la mais uma vez. Boa noite, Cassone. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Prazer em conhecê-lo. Boa noite. E... Prazer é meu. Que bom. Como você disse, sou mineira, sou firme, né? Não pode combinar nada com mineiro vai cumprir. É certo, bacana. Muito bom. Vamos dar então a largada. Bom programa para todos nós. O Goto, mais uma vez, emprestando também sua colaboração, né? O time está todo diferenciado, mas importante que a qualidade está de pé. Então vamos lá, vamos chamar uma foto dos Yanomamis. Isso foi assunto no mundo inteiro. Negativa do Brasil. Esse governo que saiu só deixou porcaria de imagem, né? Só jogo duro, impressões péssimas do tratamento desses nossos irmãos indígenas. Então, a retranca nossa é a crise humanitária e de saúde da população Yanomami. Vou falar algumas coisas sobre isso. Tudo que nós falarmos é pouco, né? Vastas matérias sobre o assunto. E olha só, desnutrição, malária, morrendo gente para chuchu. Olha, um segundo relatório, vou até tentar anotar isso aqui, do Ministério dos Povos Originários, que é um ministério novo, agora criado pelo Lula, 570 crianças morreram de causas evitáveis nos últimos 4 anos. Coincidentemente, nos últimos 4 anos. E 70 crianças estão internadas em hospitais, correndo risco de não sobreviver. Perfeito? É uma tristeza, é uma tristeza. Isso é coisa antiga, vem de governos aí e acentuou-se mais, né, pela negligência, pelo negacionismo, pela incompetência do ex-presidente. Então vamos lá, vou dar um input para preparar um pouco a matéria, né? Porque às vezes as pessoas que estão lá do outro lado precisam de algumas informações, então vamos lá. Na última sexta-feira, né, dia 20, o novo governo federal declarou emergência em saúde pública no território habitado pelos índios Yanomamis, após identificar casos de malária, desnutrição infantil e problemas de abastecimento. Estão passando fome também lá. As imagens de indígenas magros e abatidos, entre eles várias crianças, chamaram a atenção nas redes sociais para a tragédia humanitária, reflexo de problemas de assistência e avanço do garimpo ilegal na região. Esses assassinos que foram lá com a aval do governo federal, né? Jogando mercúrio, dizimando peixes, acabando com a água, enfim, deixando um legado absurdamente negativo. Mas o problema não começou agora, diz a matéria. Segundo a Alisson Marugal, é um procurador da República em Roraima, desde 2017, um ano depois estava o Bolsonaro no governo, o Ministério Público Federal vinha avisando, desde 2017, o Ministério Público Federal vinha avisando, né, o governo federal sobre o avanço do garimpo. Naquele ano foi ajuizada uma ação civil pública
pleiteando a colocação de 3 bases etnoambientais da FUNAI. As bases ou frentes de proteção etnoambiental são unidades de campo de referência nos trabalhos de localização, monitoramento, vigilância e proteção dos povos isolados. 2 delas foram instaladas, mas a unidade no rio Uraricuera, olha, o Mário de Andrade em Macunaíma fala do rio Uraricuera, lá no Amazonas, hein? Macunaíma, que é a unidade maior do estado e uma das áreas de maior penetração de garimpeiros, ficou de fora. Então, eram 3, 2 mais ou menos, a terceira, não, suspende isso aí, acaba com o FUNAI, para com isso tudo. É um ponto de bastante fragilidade. Escutem, passados mais de 5 anos da sentença, a FUNAI ainda não cumpriu a promessa de fazer essa unidade, apesar da multa de R$10 mil por dia, diz esse crítico procurador. Por uma questão de educação e de ética, nós vamos dar a palavra inicialmente, né, Eliana, ao nosso convidado. Vamos ver se a pessoa chega aqui e faz sua estreia. Ele tem o privilégio, se não a prioridade, de falar primeiro. Meu querido Rodrigo, olha só, para começo de conversa, né? Quer dizer, falar o quê, né? Olha a situação que deixa essa gente aí. Um crime humanitário. Vá para a Haia, tem que ir para o Tribunal Internacional, sim, porque aqui está tudo sob controle, né? Olha, é triste iniciar com uma pauta dessa, né? Porque, infelizmente, é a realidade que a gente está vivendo no país hoje. Com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, muitas das tragédias humanas que ele proporcionou vão aparecer, e uma delas é essa. E há uma situação preocupante, professor, que é o negacionismo em torno desse fato, né? As redes, eu monitoro as redes de mensagem fascistas, e elas declaram que essa é uma farsa, que é um golpe do governo Lula para conseguir dinheiro e depois devolver esses índios à Venezuela, né? Então, esse reflexo em parte da sociedade, ele traz um ponto de análise que é muito preocupante. A que ponto que nós chegamos na sociedade brasileira em que a morte, a degradação, o genocídio de uma população originária não causa efeito, não causa comoção em parte da nossa sociedade, mas sim repúdio pela forma como isso vem sendo tratado, né? Nas redes sociais nós vimos, além disso, os militares sendo chamados de traidores. Olha que ponto chegou, porque eles levaram comida e não socorreram os terroristas, né? Então, essa tragédia, ela se estende para dentro da sociedade e talvez ela se perpetue dentro de uma forma de pensar de parte da nossa sociedade que ainda insiste em normalizar a tragédia com a vida humana em face da manutenção de um determinado poder, que nós vimos que não teve poder nenhum, né? Muito pelo contrário, o poder se traduziria aí na capacidade de transformar a nossa sociedade e não de degradá-la, né? E foi o que nós vimos, é o que nós estamos assistindo, né? Dessa tragédia Yanomami me chama muito a atenção a cegueira ou o dolo, a vontade de fazer isso, que foi utilizada no governo anterior, que eu não gosto de ficar falando o nome daquele cidadão, e o que isso vai causar nos povos originários, porque a gente sabe que isso tem um reflexo de futuro, né? Deles para com a sociedade, ou deles para dentro da própria comunidade deles, né? Então essa extensão, a tragédia em si é uma coisa incapaz de ser definida. E para dentro da sociedade ela vem com pontos de vistas diferentes, né? Uma parte não quer ver a forma humanitária, não quer ver o lado humanitário, que são seres humanos que precisam ser cuidados, que estavam aqui antes, né, da gente, e que hoje estão morrendo por falta de A sociedade brasileira continua achando o índio um ente esquisito, um ente ficcional de literatura. A parte. Não consegue ver como Brasil, gente, né? Como irmão de sangue da gente, meu Deus do céu. É uma coisa assustadora, né? Essa indiferença,
É uma anomalia, é uma patologia social, acima de tudo. Muito bem, para comecinho de conversa está ótimo, Rodrigo. Eu vou voltar com você já já, tá? Eliana, Tá joia. Marugal, que é o promotor que eu citei aí, também procurador da República, o outro chamado Matheus de Andrade Bueno, dizem que, aspas, gradativamente o garimpo vem crescendo desde 2017, atingindo seu pico em 2021 e 2022. Na época, dizem os procuradores, o MPF estimava 20 mil garimpeiros no território indígena, em que vivem 30,4 mil índios Yanomami. As ações do governo federal não resolveram o problema. Um plano de atuação do IBAMA chegou a ser apresentado, mas nunca foi aplicado. Está no governo do Glorioso, né? A linha de atuação de IBAMA previu o combate, olha que bacana, nos rios e com o uso de aeronaves poderia erradicar o garimpo em 6 meses, dizem os procuradores. Jamais foi aplicado e o IBAMA em Brasília impediu que o plano fosse aplicado, disse o promotor Marugal. Boicotaram uma ação anti-garimpo. Fogo, né, Eliane? Difícil falar as coisas agora. É terrível, né? Eu acho que, como o Rodrigo disse, né, agora a gente vai começar a ver esse tipo de coisa, né? Que é decorrente do governo anterior, né? Também não gosto de falar o nome dele. Então, veja, já começou com essa tragédia horrível. Assim, as imagens, né, que foram mostradas, assim, são chocantes, né? Eu fiquei extremamente, assim, assustada, apavorada de ver a situação, né, de pessoas assim, sem um pingo de gordura, né, no corpo, era pele e osso, né? Esqueléticos. E com todos esses planos, tentativas, pessoas tentaram, fizeram planos para ajudar, mas o governo negligenciou mais uma vez, né? Como negligenciou vacinas. Às vezes me parece assim um plano de governo muito assim anti-civilizatório, né? É completamente contra qualquer noção de civilização que a É a gente tenha, barbárie né? implantada, né? Barbárie, É, é, a, barbárie. é a lei do mais forte, né? Ele parece que quer que sobre bom que tenha Covid, fome que mata os fracos e vai sobrar o mais forte, o homem mais forte. Parece que é assim que funciona, né? Que é contrária a qualquer ideia, né, de civilização. Tudo que nós Que é já uma passamos ideia, até hoje. desculpe, Eliana, não posso perder essa oportunidade, que é uma ideia nazista. Essa aí. Sim, Uma é ideia nazista, né? nazista. Do homem ariano perfeito, né? Por isso Né? que ele, Forte ele mesmo não prevalece, raça falava. superior. É. Sim, era o que ele Pois não. dizia, né? Eu sou militar, eu sou atleta, eu sou forte. Covid de mim vai ser uma gripinha. O resto que se dane, né? Era assim que parece ser que torcia para que os mais fracos sucumbissem, né? É Tá certo. Foi terrível de ver. insensível a tantas mortes, insensível, nem tomou conhecimento. Isso não, Rodrigo, no não final pode de. ficar É, sem é punição, né? difícil, né? É difícil, é difícil. No final de 2021, Rodrigo, final de 2021, o governo federal se sentiu satisfeito com o resultado das operações e disse que o garimpo seria praticamente impossível de ser combatido. A posição de um governo. Em 2022, as operações pararam e isso propiciou a invasão, principalmente na região de Surucucu, de onde vêm as crianças desnutridas. Segundo dados da plataforma MAP Biomas de 2010 a 2020, a área ocupada pelo garimpo dentro de terras indígenas do Brasil cresceu 495% de ocupação do garimpo. Como é que você resolve isso, gente? Olha, a solução é uma só. Não tem conversa. É exército e retirar de lá, custe o que custar. A qualquer preço, retirar esses garimpeiros de lá. Agora, Pensa a o mesma coisa. motivo disso acontecer está estampado nos jornais hoje, não é? Tá aqui, ó. Eu vou ler a manchete, eu não vou falar o veículo, lógico, né?
empresa ligada a Jair Renan, que é o 04, ganhou mais de 18 licenças de mineração em apenas 2 dias. Então, o filho 04 ligado a licenças de mineração em terra indígena. Então, Ao garimpo ilegal. fica muito simples ligar. Eu acredito assim que eles fizeram de uma forma tão tranquila que eles acreditavam realmente que eles iriam dar um golpe de Estado e empurrar tudo isso para debaixo do tapete. E ninguém teria conhecimento daquilo que aconteceu no país, ou que está acontecendo, porque ainda está acontecendo, né? E é difícil controlar as palavras para falar, porque dá vontade de usar algumas expressões que não são muito adequadas, porque a gente está falando da vida, né? A gente não está falando de uma questão administrativa, nós estamos falando de vidas. E poderia ser a vida de qualquer ser humano. O que a gente estava assistindo no Brasil é a formatação de um poder hegemônico que realmente gostaria que o restante, ou seja, nós que pensamos diferentes, deixássemos de existir. Então, eu acredito que a violência contra os povos originários era só o começo disso tudo. Tinha mais coisa em andamento. E, felizmente, contra todas as probabilidades e contra todas as tentativas de golpe que nós assistimos inclusive no dia da eleição, houve alternância de poder. E agora o brasileiro pode assistir, pode contribuir, porque é do brasileiro ajudar o brasileiro, sempre foi assim, né? É do brasileiro agora a gente ajudar a reconstruir essa tragédia que foi feita. Se é que existe possibilidade de reparo em relação ao que foi feito com as comunidades indígenas, né? É uma mancha que fica na história do país para o resto da vida. Isso aí não tem como limpar. Eliana, olha aqui, a deterioração da saúde dos Yanomami. O Marugal, que é o produtor que eu gosto muito, depois da postura dele, explica que a chegada do garimpo desestrutura a cultura, os hábitos e a saúde dos indígenas. O resultado são as taxas de mortalidade infantil e a desnutrição mais altas do que as dos países que lideram esse ranking, o ranking da fome, da mortalidade infantil. Em 2020, o Ministério da Saúde cortou a alimentação indígena nos postos de saúde de maneira incompreensível. Muitos deixaram de procurar o serviço. Marugal disse que solicitaram o retorno, ele, os promotores do Ministério Público Federal, disse que eles responderam que eles não fazem segurança alimentar, eles buscarem outra fonte de solução. O Ministério da Saúde disse, não é por aqui, é o fim, né? Ainda mais aqueles espetaculares comer não faz parte da saúde. saúde. Nossa Senhora! Então, para agravar ainda mais a situação, diz ele, a gestão da saúde da área Yanomami foi alvo de suspeitas de desvio no uso de verba para a compra de remédios. A suspeita apontada pelo Ministério Público Federal era de que só 30% de mais de 90 tipos de medicamentos fornecidos por uma das empresas contratadas pelo Distrito Sanitário local teriam sido devidamente entregues. Roubaram alimentos, mudaram o rumo da entrega. O desvio de medicamentos vermífugos, por exemplo, impossibilitou que 10 mil crianças das cerca de 13 mil previstas não recebessem tratamento. Só aí. Então, quer dizer, é para matar mesmo, é para liquidar de vez. É de assustar. Hein, Eliana? Que coisa triste falar disso aí. Mas vamos ter que Então, falar. se isso não caracteriza genocídio, eu não sei o que poderia ser, né, considerado. Porque, olha, desviar medicação, desviar alimentos, né, de um povo que está lá, né, precisando desse tipo de manutenção, e sabendo que se não for isso, vai morrer, vai ficar amiga. Gente, como é que essas pessoas dormem depois disso, de fazer esse tipo de coisa? Boa pergunta. Sabe, como é que dorme?
A gente sabe que o ex-presidente, vendo aquele monte de gente morrer de Covid, o que ele falou? E daí? Eu não sou coveiro? O que eu tenho com isso, né? Ah, os índios, daí, certo, eu não sou índio, não quero nem saber. Então, é tão terrível isso, né? De ver. Porque eu não sei, eu não tenho nem palavras, Sônia, para Não, mostrar assim, o tamanho da minha é indignação. indignação pura, é isso aí mesmo. É, de assustar, Uhum. quer dizer, é uma coisa que nos deixa assim, meio sem ação, sem palavras, sem nada. O Rodrigo, o Bolsonaro, em mensagem na rede Telegram, que você deve conhecer, chamou a crise na saúde Yanomami de farsa da esquerda, você falou isso aí. E disse que a saúde Sim. indígena foi uma das prioridades de seu governo. A saúde dos indígenas foi uma prioridade do governo Bolsonaro. Onde que vocês viram isso? Ele falou, E né? ele reforçou no Telegram pessoal Destacando, dele. Pode prosseguir, eu comento depois, professor. destacando a atuação da pandemia. Nos últimos 4 anos, o ex-presidente defendeu a flexibilização do garimpo em áreas indígenas. Pode. Lembra o outro lá mandou passar toda a boiada lá, o Salles? E teve gente Era que aquilo, ainda elegeu o era cara, aquilo. senador ou deputado, sei lá, aquela coisa triste, Deputado cara federal por São Salles. Paulo. Deputado federal para São Paulo, o estado mais civilizado e desenvolvido, né, do país, dizem Opa. alguns. Estou em dúvida. Fala. Uhum. E nas redes sociais, ainda no Telegram do Jair Bolsonaro, ele ainda reforçou esses dias de que ele trabalhou pelos indígenas e, inclusive, o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde elogiou o plano de alimentação e vacinação que era executado pelo governo dele. Divulgou fotos da ex-ministra, que também não gosto muito de falar o nome dela, com o diretor da OMS, e hoje nós vemos que aquilo que foi apresentado para o mundo era uma mentira, e ele continua mentindo. Né? A rede de influenciadores particular dele, incluindo aquele pseudo-jornalista Oswaldo Eustáquio, ainda tem publicado que o que está acontecendo ali foi causado pelo Maduro e não pelo governo passado do Brasil, que aqueles índios foram trazidos para o Brasil da Venezuela. Esse discurso ainda é utilizado hoje, e que essa crise é uma crise comprada pelo governo Lula É. para poder conseguir dinheiro para a corrupção. E essa ainda Meu, é a visão que ele consegue manter na sociedade, que a fake news dele funciona. E a questão é saber como que essas pessoas acreditam sem questionar isso. Né? Achar que tudo realmente é uma conspiração para que a esquerda. Olha só, o mundo hoje só tem dois lados, direita e esquerda, né? Não tem cima, embaixo, para Uhum. trás, para frente, né? Não existe uma. É 2D, no caso, o mundo deles, né? Então, assim, o que não é para eles, o que não serve para eles foi a esquerda quem fez, isso tem que ser rechaçado. E as imagens que têm sido divulgadas também, hoje eu estou levando um relatório até a Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal, justamente com essa construção do diálogo. Porque eu acredito que isso faz parte do crime. Anestesiar ou minimizar o efeito, tentar fazer isso de uma tragédia humanitária, tripudiar em cima dos direitos humanos. É fazer com que a vida seja reduzida a um fato administrativo. Então, eu acredito que seja possível que as autoridades entendam que foi construído um diálogo para que o efeito e a concepção da importância da vida seja minimizado. E a gente sabe que isso gera um resultado. Né? Esse discurso foi utilizado durante 4 anos e no dia 8 de janeiro nós vimos o que aconteceu no Brasil. Aquilo ali é resultado de uma construção de um diálogo e de uma sim. situação com vários atores. Né? Aquilo não foi um ato isolado. Aquilo aconteceu comandado. E nós precisamos entender e levar às autoridades também esse entendimento de que o ataque contra a vida que é feito hoje, contra influências
digitais que são ameaçados de morte, aqui em Ribeirão Preto nós temos uma influencer fantástica, e eu conversando com ela hoje, ela me relatou que é ameaçada de morte, que tem medo de andar na rua. Então, esse resultado tem que ser levado para as autoridades como uma extensão daquilo que aconteceu no dia 8. O crime ainda continua, mas não mais nas dependências do governo. Agora, dentro das casas das pessoas, né? Terrível, terrível, terrível. Helena, mais um pouquinho, depois de você nós vamos já mudar de assunto. Então, dá aquela caprichadinha como você sempre faz. O que diz o Procurador da República em Roraima, Alisson Maru, que desde 2017, já falou isso, né? Eu estou reiterando, vem denunciando o prenúncio do que se tornou a crise humanitária. Houve falta de empenho da FUNAI, acabaram com a FUNAI, e de outros órgãos em combater uma situação que vinha se arrastando. Diz ele, o governo fez operações para não funcionar. Fez operações para não funcionar. Não, estou fazendo, estou combatendo a moda dele, com ciclos de 5 a 10 dias. Escutem só, em 400 pontos de garimpo, o governo atuou só em 9. Está resolvido o problema. Então, né? É porque não existia nenhum interesse em resolver o problema, né? Ao contrário. Lógico. Ao contrário disso. Claro. Se quisesse, teria feito, né, alguma coisa. Planos havia, projetos existiam, né? Mas só para inglês ver, para mostrar lá na Organização Mundial da Saúde, né? E só para isso mesmo. E agora o medo é, o que mais que vai aparecer agora? O que mais? Desde 8 de janeiro já teve aquela tragédia, todo mundo ficou chocado, mas o que mais? Depois vem essa situação da população indígena, que é mais chocante ainda, né? Porque no outro houve uma destruição, mas não teve morte. Nessa é muito mais desumano. E eu concordo com o Rodrigo, é uma situação, tudo isso, né, que culminou lá no dia 8 de janeiro, que vem sendo construída mesmo, né? É um discurso que vem paulatinamente, né, sendo veiculado pelas redes, recheado de fake news. E eu não sei, também não entendo como tantas pessoas ainda não conseguiram enxergar, né? E nem sei se algum dia vão também. Isso impressiona demais. Rodrigo, houve alguns especialistas na área jurídica que compararam esse episódio aí da morte dessas crianças, da subnutrição, ao Holocausto. Quer dizer, os judeus, né, foram massacrados. Quer dizer, não sei se exageraram, mas mais de um falou sobre isso. Então, eu quero que você, Rodrigo, dê uma encerrada nesse primeiro tópico. Tá muita coisa para falar, para a gente poder passar por uma nova discussão. Olha, esse tema, o Holocausto, ele tem sido trazido nessas redes bolsonaristas em uma célula que eu consegui identificar ontem, nazista, e lá eles tentam desconstruir também o Holocausto, dizendo que não foi bem assim e que a verdade vai aparecer. Então, essa é a abertura do relatório que está sendo entregue hoje. Então, você ter esse tipo de concepção também circulando de que o Holocausto é uma mentira, de que o que aconteceu ali não foi bem assim, que tudo foi superestimado, que a população sabia o que ia acontecer. Então, essa relativização da consequência do ato genocida, ela tem que ser considerada crime. Porque, como eu falei antes, nós não estamos diante de um ato administrativo, mas estamos falando de vida, de civilizações, sabe, de discriminação sem nenhuma justificativa. Vou trazer só um detalhe para eu encerrar. Em um dos comentários desse grupo que está sendo levado hoje para a Justiça, foi publicado um vídeo do ex-presidente, um vídeo antigo,
onde ele fala que, não, eu não sou racista. Eu, inclusive, salvei uma pessoa preta da morte, né? E um dos comentários dessa postagem, em que enaltece o ex-presidente, dentro desse grupo nazista, é feito o seguinte comentário: esse vídeo é muito controverso. Ele valeria se ele não tivesse destacado que salvou a vida de um negro. Então, aí nós temos o real valor da vida humana para a concepção do fascismo, né? Que estava se construindo e que hoje já não tem mais esse poder todo, e que a sociedade tem o papel de auxiliar na destruição porque nós temos que falar na destruição do pensamento nazista. Ele tem que ser dizimado, ele não pode prosseguir, porque ele realmente transforma as pessoas naquilo que elas têm de pior. Ele traz de dentro das pessoas aquilo que elas têm de pior. E nós não podemos permitir. Então, se você que está assistindo sabe de algum comentário dessa forma, olha, site do Ministério da Justiça, tem um e-mail lá para você denunciar. Denuncie. A gente precisa tirar de circulação esse tipo de situação. Maravilha, maravilha. Vamos, aquela paciência que o brasileiro tem que ter e aguardar que as autoridades tomem as atitudes, evidentemente, tudo dentro de um processo democrático, para chegar a um final parcialmente feliz, porque um final feliz dificilmente haverá, né? Então, agora nós vamos, meu querido Guto, chamar a foto. Olha que interessante, essa matéria eu li e falei, caramba, diferente para Chuchu, mesmo sabendo que muita gente vai dar risada. Foto de adolescentes luditas, é o neoluditismo, olha só. Adolescentes ludistas, cadê a foto? Aí, os meninos tocando um violãozinho, batendo um papinho, se reunindo. Aí, Gutão, a crise humanitária já foi. Adolescentes luditas, sem smartphones e fuga das redes sociais. Vocês acreditam? Oh, acho que vocês não vão acreditar que haja jovens, isso lá em Nova York, viu? Jovens que estão partindo para uma outra postura, não querem saber de smartphone, não quer conversa de rede social, eles querem se reunir para falar de coisas que interessam a eles, sabe? Uma coisa apartidária, bonita para chuchu. Então vamos conhecer um pouco essa maluquice aí. Adolescentes luditas, né? Então, olha lá, a fonte é o The New York Times, né? Por incrível que pareça, diz o jornal, existem adolescentes que vivem fora do universo digital, viu, Rodrigo e Eliana? Que preferem ler livros físicos e buscam outras fontes de cultura e informação fora da bolha. São os adeptos do novo ludismo, movimento antitecnologia, que se manifesta em centros urbanos de Nova York. Os adolescentes têm uma certeza: melhor do que qualquer smartphone de última geração é não ter nenhum telefone. Comecei a usar o meu cérebro, diz um membro do Ludite Club, que se reúne todos os domingos nos degraus da Biblioteca Central, no Grand Army Plaza, no Brooklyn, lá em Nova York. Nesses encontros, eles trocam informações sobre livros e autores. Olha que interessante, jovens modernos falando sobre isso. Aqui o pessoal está discutindo BBB 23, né? Como é que vai ser o óculos da moda do verão? Os caras estão pensando em alguma coisa, parece que mais interessante. E nessas reuniões, entre os livros e autores, os preferidos, olha, aqui eu fiquei chocado. Destacam-se Dostoiévski, Crime e Castigo, eles levam lá e discutem o livro. E Jack Kerouac, On the Road, né, que deu um belo filme, né? Ou Pé na Estrada, na tradução em português. Ele começa por você agora. Você acredita que possa existir? Eles estão com o saco cheio de rede social, sabe? De WhatsApp. Aqui está proibido o telefone. Vamos nos reunir, papai, vamos conversar de coisas mais inteligentes. O que você achou dessa ideia? Será que isso pega? Oi, é para mim? Você está perguntando? Olha, eu não sei se pega, né? Eu acho que é difícil para o adolescente, né, fazer esse tipo de abstenção. Para nós, né, na minha adolescência, acredito de vocês, não tinha celular, mal tinha telefone nas casas, né? E a gente vivia muito bem, né?
da mesma forma. Agora, às vezes as pessoas ficam implicadas com a coisa, né? Com o celular. O problema não é a coisa, o problema é o uso que você faz da coisa. Então, o problema não é o celular, o problema é o ser humano sempre. E É como ele quem faz manipula o uso, celular. que vai fazer o uso que bem entender. Tem pessoas que fazem um uso excelente, usa para trabalhar, para criar, etc. Outros usam para fazer fake news, enfim, para divulgar fake news. Isso é tão relativo, né? Mas é interessante, assim, que esses adolescentes que já nasceram, né, provavelmente com o celular na mão, tentarem uma outra forma, né, de se relacionar sem o celular, né? Através de até livro de papel mesmo, não um livro que você lê no celular ou qualquer coisa assim, e discutir, né? Discutir Dostoiévski, olha que interessante, né? Uma turma de adolescentes, né? Eu acho bacana essa ideia. Não sei se isso dura, mas eu acho assim uma iniciativa saudável, mas eu ainda acho que a questão não é o celular, é o uso dele, é o ser humano, somos nós. Perfeito. Esse movimento foi canalizado de uma tal maneira que acabou acontecendo na contracultura hippie, né? Lá atrás. Você se lembra? E essa tomou conta do mundo. Até hoje tem gente influenciada por isso, né? Então eles eram contra o consumo, uma vida simples. E aqui é a mesma coisa, viu, Rodrigo? Então, na reunião semanal, semanalmente eles se reúnem aos domingos lá na biblioteca, lá no local que eles gostam. Na reunião semanal, eles promovem um estilo de vida de autolibertação das mídias sociais e da tecnologia. Você não vai gostar disso, né? Nem eu. A regra número 1 é jogar o celular para escanteio. Regra número 1. Aqui não, é proibido usar celular. Joga fora essa porcaria. Ninguém usa o telefone durante os encontros. Aliás, eles também não se falam por celular, nem trocam mensagens durante a semana. Estamos aqui todos os domingos, diz um deles. Faça chuva ou faça sol, até mesmo neve. Fora daqui, nós não mantemos contato um com o outro. Então você tem que aparecer, né? Diz um dos integrantes do clube. Ai, meu Jesus do céu. É interessante, é uma ruptura mesmo, muito interessante. Tem gente que vai gostar disso e aplica isso. Eu acho que vale como um exercício, né? Para que você se distancie em determinados momentos da sua vida dessa conexão com o planeta. Aqui em casa nós praticamos algo parecido. Por exemplo, nós não Boa. almoçamos nem jantamos com o celular na mesa. Aqui ninguém faz refeição ou vamos conversar, o celular fica virado de tela para baixo, porque não pode haver esse rompimento, né? Isso é É bom, isso é muito bom, isso é comum ótimo. hoje, é muito comum você ir a espaços hoje onde você vê as pessoas, uma família inteira comendo e cada um olhando para a tela do seu celular. Então eles Sim. a cerimônia, né, todo esse mise-en-scène, né, vamos Ritual. chamar assim, esse ritual, exato, de se reunir, É. de falar sobre o que está comendo, sobre conversar como foi o dia, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, ele não pode ser substituído. Olha, você viu o que eu compartilhei? Eu te mandei no inbox alguma coisa, não é? Nada é mais saudável do que a relação humana, do que o olho no olho, do que você sentir a emoção que a pessoa está tendo naquele momento, né? Então, nesse ponto, eu acho extremamente necessário você exercitar essa abstenção em determinados momentos. Você vai vendo que a sua percepção emotiva cresce, sabe? Eu tenho vários momentos aqui. Eu, por exemplo, não sei se vocês percebem que eu estou me mexendo o tempo todo, porque eu tenho aqui um bichinho que fica 24 horas por dia comigo. Não desgruda de mim. Aí, olha Então só. fica aqui no E meu joelho, eu tenho que ficar fazendo mostra outra carinho e vez, ela fica quietinha. Quer ver? Mostra de novo. mostra outra vez. Olha lá. Tá me As bicando. Ela tá me coisinhas. bicando agora. Gente, Aí, ai, aí. que coisinha Isso. bonitinha, Você gente. viu? É a Que O cochita. tempo todo com lindo. você. Pochita. Que bacana. Muito Então, boa. assim, é importante a gente realmente estabelecer esses vínculos diretos. Mas eu não acredito que
nessa tônica toda, né, de abandonar a existência digital no mundo que é hoje, que você depende do digital para tudo, para absolutamente tudo. Sem dúvida, sem Então, eu dúvida. não acredito. Eu acho muito radical, muito radical. Então, veja mais um pouquinho do que eles pretendem, Eliana. As atividades são livres. É possível ler, desenhar em cadernos de esboços, pintar telas de aquarela, fazer fotografias ou simplesmente contemplar a paisagem. Diz lá um deles. Todos nós temos essa teoria de que não devemos ficar confinados apenas a prédios e trabalhos. Diz lá um outro ludita. Não, meu filho, agora não é a hora para isso aqui, tá? O movimento parte do princípio, Eliana, de que é Se o senhor preciso fosse um viver a vida ludita, isso não real. aconteceria. Algum cara que está ameaçando gente por aí, viu? Uma dessa, algum cara que está me perseguindo aí. O movimento parte do princípio de que é preciso viver a vida real. Um tópico interessante. E para eles, as redes sociais e smartphones não são a vida real. Então, estão em busca de um universo perdido. Você, como psicanalista, tem certamente uma opinião bastante objetiva sobre isso. Então, não é tão difícil dizer qual que é o mundo real, né? É tão difícil, a gente não se livra nunca da nossa subjetividade, né? Cada um vai ver a realidade de acordo com o que foi construído subjetivamente, com a sua história, seus caprichos, suas cegueiras, suas possibilidades de ver, né? Não tem muito como se desvencilhar disso. Mas acho que o que eles estão dizendo é da questão de sair. E se o adolescente que está com o celular, ele acha que está conectado com o mundo no quarto dele, então ele não precisa sair, não precisa ver árvore mais, não precisa ver o mar, um rio, conversar com alguém, né, pessoalmente, ver o que existe fora da casa dele. Então, nesse sentido, eu acho que é importante, né, ver para além dessa telinha pequenininha, ampliar um pouco mais e ter a visão dele do mundo, não o que a telinha mostra para ele, o que alguém mandou em box ou não o que vê nas redes sociais, mas ver com os próprios olhos. Acho que isso é importante, né? E você pode abandonar o celular e fazer isso. Então, eu acho que é interessante, eu acho interessante essa iniciativa deles, né? Esse interesse. Mas o mundo virtual, o celular, toda essa tecnologia não é a realidade, mas faz parte da nossa realidade, né? Não tem como negar, é parte dela. É um instrumento, é uma evolução que faz parte da vida de todo mundo. Então não tem como negar isso. E não precisa, uma coisa acho que não exclui a outra. Existir o celular não significa que você tenha que abandonar todo o resto por causa dele, né? E viver em função disso. Dá para conviver tranquilamente, né? Dá para conviver tranquilamente. Tem celular, agora aquilo que o Rodrigo estava dizendo, né? É desagradável você estar numa refeição, lá num restaurante, num ambiente público, e o cidadão mostrando a foto, pulando em cima da mesa, lá mostrando a última figurinha que ele fez. Muito bem. Então, o Rodrigo, para a gente encerrar também esse assunto, deixa eu ver se eu tenho aqui uma informaçãozinha. Tem sim. Foi criado no ano passado esse movimento. Esse grupo se inspira num movimento lançado por trabalhadores ingleses do setor de fiação e tecelagem, no início do século XIX, né? Que se opunham ao uso de máquinas em substituição à mão de obra humana. Foi um protesto contra a máquina, porque estava tirando o emprego deles. Só que agora tem gente também preocupada com isso, né? Quer dizer, o computador já desempregou muita gente, a vida digital vai desempregar muito mais. Então, o termo ludismo deriva de Ned Ludd, que era um personagem fictício criado para difundir o movimento entre os operários. Alguns dos integrantes do novo Ned Ludd decidiram mudar de vida durante a pandemia do Covid-19, com as restrições de isolamento social impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Nesse período, o uso das mídias sociais aumentou muito e alguns adolescentes sentiram a necessidade de desligar. Estavam cansados disso aí. Então, daí, quer dizer, vamos convivendo,
que vem pela frente? Você que é um cara antenadíssimo. O que há de mais novo? Já vimos Essa, aí que a inteligência artificial já está aí, Avatar está aí. O que vai aparecer, hein? O que tem pela frente aí, essa Rodrigo? resposta eu Você acho quer? complicadíssima, porque depois do surgimento da inteligência artificial, e eu utilizo no meu trabalho a inteligência artificial em duas instâncias: no tratamento do áudio, em alguns momentos, e também no auxílio à confecção de roteiros. Porque há hoje uma inteligência artificial criada pelo senhor Elon Musk que trabalha, que te auxilia gigantescamente. Por exemplo, Aí. eu estou escrevendo um roteiro que se passa na Romênia, mas eu nunca fui para a Romênia. E qual a possibilidade de eu conversar com um romeno hoje para ter detalhes sobre a história? Então, essa inteligência artificial eu fui questionando e ela foi me dando essas informações, e a partir dessa pesquisa eu consegui checar ou não as informações que foram passadas. E pasmem, todas elas são verdadeiras, né? Elas fazem parte desse contexto. Então, eu acho que o próximo passo para tudo isso é o ser humano aprender a utilizar sem se anular, né? Eu não vejo a máquina substituindo o homem. Eu vejo a máquina permitindo que o homem evolua, ele trilhe novos caminhos, né? A minha base profissional foi diagramar. Eu tive contato com o jornalismo, com a publicidade, diagramando jornal, revista. Interessante. Isso a gente está falando final da década de 80, né? Quando surgiu o computador, que tudo passou a ser digital, a diagramação passou a ser digital, o Pestap, que era o que eu fazia, deixou de existir, né? Que eu ia fazer da vida? Eu passei a aprender a usar o computador. E ele me trouxe outras possibilidades também, de trabalhar mais rápido, de ter mais clientes. Então, eu acredito que não há uma substituição do homem do homem pela máquina, mas há aí a possibilidade da gente galgar um novo degrau, né? E quem realmente não estiver preparado para esse universo novo vai permanecer um pouquinho complicado a história. Mas é difícil dizer o que vem. Na Sim, tecnologia é muito complicado. mas vem muita coisa. Bom, veio até o Vem, bolsonarismo, né? Então tudo é possível, tudo é possível. Vamos lá, mas já então. foi também. Está indo embora. Nós Está vamos, indo embora. nós vamos É, fazer, vamos ver como é que ficou a charge e em seguida o intervalinho. Nós e voltamos para discutirmos aí o último tópico, que é muito interessante. Bem mais interessante que essa garotada nova-iorquina. Vamos lá ver, então. Olha aí a charge da semana. Identificar o cidadão? Olha lá, fast food nos Estados Unidos. Está muito preocupado com o mordiano humano, né? Tá certo? Então, o chargista, ele é implacável. O chargista é tão necessário para mim quanto o ar que respiramos. Vamos para o intervalo, Sim. Guto. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br.
Voltamos com o nosso Polêmicos de hoje. Hoje, os participantes, Rodrigo está dando uma aula aí de tecnologia, de avanço, é muito legal. A gente aprende muito com ele, toda vez que a gente tem a pouca oportunidade de conversar. Temos aqui a nossa querida psicanalista, a Eliana, e nós vamos então agora colocar a foto de um general, né? Não vamos falar mal dele não, nós vamos falar bem, pode pôr a foto do general aí. General Tomás Miguel Miné Ribeiro. Ele é o novo comandante militar do Sudeste. Viu? Então, põe aí a retranquinha. Bem simpático ele, inclusive. A gente começa a gostar do cara e começa a achar ele simpático. Novo comandante, tem a retranca lá, militar do Sudeste. Olha só, o primeiro discurso que ele fez. Pede respeito aos resultados das urnas e condena atos antidemocráticos. Viu? O comandante militar do Sudeste, Tomás Miguel, pediu à sua tropa respeito aos resultados das urnas e chamou os últimos atos do país de terremoto político. A fala foi proferida durante o discurso no Quartel-General Integrado, em São Paulo, durante o evento que homenageava os militares mortos durante o terremoto no Haiti. Foi na quarta-feira passada. Eliana, palavras do general durante seu discurso. Também é regime do povo, diz ele, a alternância de poder. É o voto. E quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Não interessa, diz ele. Tem que respeitar. É essa a convicção que a gente tem que ter, mesmo que a gente não goste. Não interessa. Esse é o papel da instituição de Estado, da instituição que respeita os valores da pátria. Somos Estado, afirmou o general. Você gostou da fala do general? O general é determinado, hein? Uhum. Sim, né? Ainda bem, né, que não precisamos generalizar, um democrata. Né? Falar general, não dá para generalizar, né? Não são todos iguais, né? Eu acho que tem ainda pessoas dentro, né, das Forças Armadas que pensam de uma outra forma, que não esses outros aí que a gente tem visto mais constantemente, né, na mídia. E ele trabalhou com o general Vilas Boas, hein? Trabalhou com o general Vilas Boas. Vilas Boas tem uma cultura diferente da dele. Rodrigo, mais um fragmento do discurso para você analisar. Nos últimos dias, diz ele, nós estamos vivendo um outro tipo de terremoto no país, um terremoto político. Todos nós somos hoje hiperinformados. Para excesso de informação só tem um remédio, mais informação. É se informar com qualidade e buscar fontes fidedignas. Tomás Miguel, que já foi chefe de gabinete do general Eduardo Vilas Boas, assumiu o comando da corporação em abril de 2021, e na gestão do ex-presidente Bolsonaro. A unidade que ele coordenava e coordena abrange 59 organizações militares e tem um efetivo de mais de 17 mil militares. Em sua fala, o general falou ainda sobre como deve ser o posicionamento político das tropas. Prestem atenção, pontuando que o militar pode ter sua opinião, mas não deve manifestá-la. Ele diz, isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa expressar seu direito de ter uma opinião. Ele pode ter, mas não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando para ele fazer isso ou aquilo, mas ele fará o que é correto, mesmo que o correto seja impopular, afirmou o novo comandante do Sudeste. Eu achei que ele disse coisa com coisa. O que você achou? Você gostou, Rodrigo? Gostei bastante. A primeira fala dele, em que ele fala nós somos Estado, isso pontua definitivamente. Ele não, as Forças Armadas não são governo, elas são Estado. Né? Então, elas independem da vontade do mandatário, elas dependem daquilo que elas devem fazer. O papel constitucional tão discutido, né? E que trouxe à sociedade um termo chulo das 4 linhas, que eu não consigo ouvir esse termo, né? Isso já me arrepia. Falou 4 linhas, olha, já saio de perto, né? Vai que pega, né? Então, a presença, a fala desse general, ela é muito importante, porque traz para o restante da sociedade, para a sociedade que não... Porque tem muita gente falando ainda que vai virar. Não, isso vai virar. Né? Para quem não faz parte desse grupo, traz a estabilidade,
a tranquilidade de que é um problema a menos para a sociedade ter que se preocupar se as Forças Armadas vão ou não interferir. Porque, queiram ou não, o Brasil é marcado por um período de regime militar muito pesado, que custou muito caro. E o retorno dessa possibilidade de governo traz para dentro da sociedade os temores que a gente vê hoje daquilo que acontece pelo mundo afora. Nós temos Irã, Iraque, o Afeganistão, que são governos totalmente militarizados ou milicianizados, né? Que impõem pelas armas, pela vontade... Desculpa, ela está subindo aqui. Impõe pelas armas a vontade de um único governante, né? De quem quer que aquilo aconteça independente do resultado. E pelo que nós vimos construído no país, pelo exemplo dos Yanomamis, imagino que não seria feito nesse país se hoje nós tivéssemos o retorno desse fantasma, né? Porque nos últimos 4 anos a sociedade ela foi aviltada, ela foi ameaçada, coagida. Olha, se isso não acontecer, pode acontecer alguma coisa, né? E eu não sou tão responsável por isso. Então a fala desse general, as colocações que ele tem feito, o general Tomás, elas são muito importantes para a vida do povo brasileiro. Ele fala com muita força, com muita personalidade. Eliana, você vai encerrar praticamente com o seu comentário. Eu vou dar mais um adendozinho. Ele comentou ainda, achei tão interessante falar isso, o papel e a postura que se espera de um militar. Essa é a cabeça desse general. Diz ele, ser militar é isso, é ser profissional. É respeitar a hierarquia e a disciplina. É ser coeso. É ser íntegro. É ter espírito de corpo. E tem gente por aí que tem espírito de porco, né? É defender a pátria. É ser uma instituição de Estado. Apolítica, apartidária. Não interessa quem está no comando. A gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. Não falou nada de novo, tá? É isso que está na Constituição. Né? As pessoas que tomaram gosto pela política, invadiram os quartéis de política, né? de fanatismo. A verada lá, tem uma gerada de pijama lá que não é fácil, não. Mas vamos lá. Que bom que apareceu uma voz dessa. As coisas foram se deteriorando de tal forma, né, mudando, que hoje é necessário resgatar aquilo que já existia, reafirmar, né, é isso, ser militar é isso, né, por exemplo, é Estado, não é governo, devemos atender a todos os brasileiros, independente da ideologia política que tem, né, mas que eu acho que também né, a gente tem que pensar, que é o caso do psicólogo, do médico, de qualquer profissional que atenda, né, eu não posso, como profissional, deixar de atender alguém que eu não concorde com a ideologia, ou alguém que eu tenho uma classe que eu tenho preconceito. Ser profissional, quando você vai cuidar de alguém, né, se propõe a isso, você não pode, você tem que se apegar a esse tipo de coisa. Né? Você tem que separar isso, senão você não consegue trabalhar. Corretíssimo. Olha o tempo aí, o reloginho que o Guto colocou para a gente aí, significa, acabou o tempo, tá bom? Rodrigo, foi ótimo tê-lo conosco, obrigado por sua simpática e competente colaboração, né? Continue nessa sua linha, o seu trabalho admirável, você é um profissional extremamente competente e criativo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Eliana, foi um prazer também dividir essa 1 hora com você. Muito obrigado, viu? Igualmente, obrigada. Boa noite. Eliana, muito obrigado a você também. Vamos ver se a semana que vem a gente volta aos times, né? Foi muito bom. Eu gostei dessas mudanças. Você participou de todas, né? Praticamente. Eu não tenho nada bastante contra mudanças. Eu sempre estou disposta a ver algo novo. Pode contar isso, comigo. E faz tempo que nós estamos nessa, né, Eliana? Rodrigo, vai uma representação. Hoje nós estamos no ar, né? A partir das 11 horas, mas haverá uma representação sábado às 21 horas, no domingo às 23 horas, pelos canais 20, 22 e 522 da NET. Divulguem. Querida audiência, um bom final de semana. Muito obrigado por sua extraordinária colaboração e empenho em nos
prestigiar. Tchau.